Meus queridos irmãos, graça e paz, amados, hoje dia 1º de maio, dia do trabalhador, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra para a nossa edificação espiritual. Convido-os para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amados, que interessante, Jesus está passando, vê um homem no seu local de trabalho e o convida para segui-lo. Não sabemos, a Bíblia não nos informa sobre isto, que conhecimento prévio Mateus tinha acerca da pessoa de Jesus. Se ele sabia até mesmo quem era Jesus. Mas ao ouvir o convite, ele viu que era a grande oportunidade da sua vida, então decide deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Sim, queridos, uma decisão sábia, a mais importante na vida de Mateus. Também, queridos, a Bíblia nos fala, no Evangelho ainda de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 18, que Jesus ia caminhando à beira-mar quando viu Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar. E Jesus os convidou para segui-lo. E eles, deixando tudo, começaram a seguir o Mestre. A Bíblia fala sobre a vida de Pedro, da sua proximidade com Jesus, do seu relacionamento com o Senhor. Fala do seu ímpeto, mas também fala do seu amor a Jesus. Sim, mas quando Jesus foi preso, naquele momento difícil da vida de Jesus, Pedro estava de longe e naquela noite sofrida para Jesus, Pedro o nega. 3 vezes Pedro o negou. E a Bíblia diz que ele se retira daquele lugar e vai chorar amargamente. Sim, queridos, Jesus foi condenado à morte, morreu por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Nesse período, Pedro, diz a Bíblia, conforme o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 2, diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Queridos, a Bíblia diz que Pedro voltou para a sua velha profissão. Não havia mais esperança para ele. Ele havia negado o Mestre. Não tinha mais razão para continuar caminhando com Jesus. Então ele volta à sua velha profissão. Mas Jesus vai ao encontro dele. E a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com ele. E no capítulo 21, nos versos 19 e 22, Jesus convida Pedro e reafirma o convite, dizendo: segue-me. E Pedro, restaurado na sua fé e restaurado no seu ministério, a Bíblia diz que ele então segue Jesus e se torna coluna da igreja. Um homem extraordinário, um homem temente a Deus. Vale a pena seguir a Jesus. Que nesta oportunidade, cada um que me vê e ouve, que já tomou a decisão de seguir a Jesus, continue seguindo. Mas se alguém ainda não o segue, tome a decisão de seguir a Jesus agora. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor sempre estende o convite a cada pessoa para segui-lo. Que cada um tome a decisão de seguir a Jesus. E os que já tomaram essa decisão, que continue seguindo o Senhor
com alegria no coração. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.